Você já se encontrou com raiva de alguém, triste por causa que alguém fez algo contra você, ou você mesmo fez algo contra alguém? Você já parou para pensar quantas dessas lutas que você já teve, dessas discussões, dessas brigas, realmente eram discussões válidas o suficiente para causar um mal-estar na vida do meu irmão? Já parou para se perguntar quantas vezes nós levamos às últimas consequências coisas tão banais, tão fúteis, que nós deveríamos ficar calados em relação a isso? Pior, quando certas coisas são tão superficiais, tão simples, que nós criamos amarguras em nossos corações, às vezes por meras palavras que nós nem sequer sabemos se a outra pessoa disse contra a gente. O apóstolo Paulo nos alerta para isso em Efésios capítulo 4, versículo 31. Ele diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Nesse versículo você percebe muitas coisas referentes a uma nova atitude que nós devemos ter. Não apenas malícia, mas você percebe como tem outros adjetivos, outras ações que nós devemos tomar. Gritaria, ira, nós devemos evitar tudo isso. Nós devemos nos afastar de todos esses pecados. Pode acontecer que você esteja mais inclinado a um desses ou outros. Talvez você esteja mais inclinado à ira do que à amargura. Talvez você esteja mais inclinado à cólera, à gritaria, do que à amargura. Mas cada um de nós pode fracassar em um desses. Cada um de nós pode cair em um desses pecados. E o exemplo que eu dei no começo, as perguntas que eu fiz no começo desse devocional, é para que nós reflitamos quanto de amargura que está em nós é realmente por uma injustiça. E mesmo no caso de ser por uma injustiça, Deus não quer que nós façamos isso. Mas ainda há a situação de que nós nos amarguramos por coisas tão banais, tão fúteis, tão superficiais, que nós parecemos meras crianças. Então, o que o apóstolo Paulo nos desafia aqui é: longe de vocês, se afastem de tudo isso, saiam de perto de toda amargura. Não guardemos em nossos corações essas intrigas, essas raivas, que é o que justamente o apóstolo Paulo também diz em outro versículo, no versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É você não propagar e ficar ali remoendo algo que já passou. É você entregar nas mãos do Senhor. É Ele quem resolve. A gente não vai conseguir resolver as coisas por nossas próprias forças. Nós só vamos conseguir realmente fazer a diferença, realmente trazer uma mudança para a vida do próximo e para a nossa própria vida em Jesus, através do Espírito Santo. Longe de vós, toda amargura. Longe de nós, toda amargura. Deixemos de lado. Quando nós começamos a ver a vida de maneira mais leve, observando o Senhor em primeira mão, sempre olhando para Deus, nós vamos perceber como as coisas aqui acabam sendo menos merecedoras de nosso desgaste físico, emocional, espiritual, e nós vamos perceber que como é mais gratificante, infinitamente mais gratificante, descansar em Deus e se afastar da amargura, se afastar da ira, da gritaria, aquela situação em que você se envolve, que sua mente fica cheia. Você não consegue raciocinar direito por amargura, por ira, por gritaria. Mas em Deus, nós podemos ter paz, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê cada vez mais dessa paz. Longe de você, toda amargura. Longe de nós, toda amargura, toda contenda, toda ira. Que o Senhor possa te dar um coração cada vez mais cheio de paz, de alegria e de contentamento em Deus. Esquecendo das coisas e das circunstâncias desta vida e olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Que o Senhor te abençoe.